Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos finalizar uma série de vídeos, de 4 vídeos sobre um lugar específico da teologia e em breve estarei liberando na plataforma uma prova dissertativa. Eu, na verdade, não gosto de prova objetiva, eu gosto de trabalhar de forma reflexiva. Então, eu sugiro que você leia os textos do Barth agora que eu passei nas últimas aulas, estude com atenção. Se você tiver dificuldades em ler, leia 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, leia o tanto que for necessário. Tenho certeza que os vídeos irão ajudá-los na compreensão do texto. Eu sei que ler Barth não é fácil, é complexo, é árduo, mas é compensador. Ele é um teólogo brilhante. Então leia e estude. Se você tiver com alguma dificuldade, você pode me procurar. Fale comigo que a gente vai trabalhando as suas dificuldades. A prova terá uma semana de duração, então você vai ter um tempo aí hábil para poder estudar, para poder refletir e também para produzir um texto. Eu quero ver o teólogo que há em você, quero ver a sua discussão teológica, a sua reflexão. Faça o seu melhor. Estude com afinco, reflita, não faça uma mera cópia. Não, eu não vou aceitar cola no trabalho. Tem pessoas que gostam de copiar o texto do Barth e jogar para o papel. Não, eu quero uma reflexão, eu quero algo que venha do seu coração. Não tenha medo de errar. A nossa oração é que nós venhamos errar cada vez menos. Essa é a nossa perspectiva, isso é aquilo que nós esperamos. Mas não tenha medo de errar. Leia, estude e apresente algo para a glória de Deus. Eu conto com vocês e em breve eu trago a correção da prova com as notas e com as observações. O lugar específico da teologia. Nós falamos de 3 lugares específicos nas últimas aulas. Falamos da palavra como o primeiro lugar específico da teologia, onde se dá o labor teológico. Falamos das testemunhas como um segundo lugar específico e falamos da comunidade como um terceiro lugar específico da teologia. Só que surge uma pergunta no meio disso tudo. O que fundamenta esses 3 lugares? O que fundamenta a palavra? O que fundamenta as testemunhas? E o que fundamenta a comunidade? Qual poder fundamenta esses 3 lugares? Para a gente poder prosseguir e falar do 4º lugar específico da teologia proposto pelo Karl Barth, vamos fazer um breve resumo dos 3 lugares. No primeiro lugar específico, nós falamos que a palavra de Deus no horizonte de sua aliança. É muito simples, basta lembrarmos de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e o propósito dessa aliança é que, através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Eu, particularmente, gosto da definição de Andrew Wright, um teólogo bíblico do Novo Testamento, quando fala da aliança de Deus com Abraão, sendo que a aliança que Deus faz com Abraão visa solucionar o problema de Adão, ou seja, o problema do pecado. Então a palavra de Deus é a palavra no horizonte da sua aliança, a palavra que desvela o agir de Deus na história de Israel. É muito interessante a gente observar, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o agir de Deus em meio ao seu povo. Deus está presente no sofrimento, Deus está presente no deserto, Deus está presente no exílio, Deus está presente no povo dele que sofre e que almeja a libertação. É interessante a gente observar aqui no Êxodo, por exemplo, nós observamos que Deus manda construir um tabernáculo. O tabernáculo é visto como um microcosmo, a presença, a habitação de Deus em meio ao seu povo. A palavra também é uma palavra que se inicia na história de Israel e é consumada na história de Jesus Cristo. A parte bela disso tudo é que Jesus é o clímax da história de Israel, é o clímax do mover de Deus. A história de Jesus Cristo é o cumprimento em fidelidade à aliança que o Senhor Deus fez. Mas a pergunta é, em que poder se manifesta tal palavra? Outro lugar teológico que nós vimos foram as testemunhas. O Barth gosta de definir essas testemunhas em pelo menos 2 categorias. Primeiro, são os profetas, segundo são os apóstolos, pessoas que ouviram essa palavra de forma imediata. Eu gosto da fala de João, em sua primeira carta, que diz que eles tocaram, apalparam o Logos da vida. Pessoas chamadas para ser testemunhas autênticas e autorizadas da palavra. Pessoas que vivenciaram coisas extraordinárias, esplêndidas. Lembre, por exemplo, de Pedro andando sobre as águas. Que experiência inaudita
Por exemplo, a gente pode observar também Pedro no barco e Jesus mandando ele lançar as redes. Que experiência extraordinária que esse homem viveu. Lembramos também das visões que Ezequiel teve, das experiências que Daniel teve no exílio. Mas todas essas testemunhas fizeram tudo isso com que poder? Fundamentadas em que poder? Influenciadas com qual poder? O terceiro lugar específico da teologia que nós trabalhamos é a comunidade. A comunidade formada pelas testemunhas de segunda linha. Do poder da palavra proclamada pelas primeiras testemunhas se origina um povo que é testemunha secundária, um povo que é chamado a proclamar a palavra de Deus ao mundo, a anunciar essa palavra. Mas em que poder? Todas essas frases, todos esses lugares são de conteúdo teológico e só podem ser garantidas teologicamente. Nesse sentido, surge uma grande pergunta: como nós podemos ver a teologia em relação a esses lugares? O que é a teologia nesses lugares? Carbacho traz uma definição interessante sobre isso. Ele coloca cada lugar específico da teologia, ele coloca uma definição na teologia. Então ele diz o seguinte: a teologia é a ciência à luz do conhecimento daquela palavra de Deus falada em sua obra. A teologia é a ciência na aprendizagem da Escritura Sagrada, a qual testifica aquela palavra de Deus. A teologia é a ciência que se empenha pela busca da verdade, busca esta a qual a comunidade, convocada por aquela palavra de Deus, não poderá subtrair. É muito importante estarmos atentos a essa abordagem semântica da teologia que visa ser a ciência que se empenha pela busca da verdade. A teologia busca pela verdade, mas busca pela verdade energizada com qual poder? A teologia é a ciência no aprendizado da Escritura Sagrada. De que modo o intérprete lê as Escrituras? Ele é conduzido, ele é soprado por qual poder? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. A teologia, meus irmãos, não é uma ciência fechada em si. A teologia não é autossuficiente. A teologia precisa ser movida por algo. É só desta maneira que ela desempenha sua função de lógica humana acerca do Logos divino. Só desta maneira ela tem fundamento, justificação e finalidade. É importante nós salientarmos que o poder que fundamenta a teologia não vem dela mesma, não é algo pressuposto por ela, isto é, não é algo que dá segurança em si mesmo à teologia. Se a teologia pensasse ter esse poder que sustenta suas teses, isso significaria se apoderar dele usando ao seu bel prazer. Não, não é isso. É muito comum nós vemos pessoas que reivindicam ser teólogas com uma certa presunção, pessoas que acreditam ter a leitura correta da Escritura, pessoas que rebaixam as outras por tentarem ser a voz da verdade. Todos nós já vimos pessoas dessa forma, pessoas desse tipo. É tão chato conversar com pessoas que a cada 10 palavras que elas falam, 11 são versículos bíblicos, mas geralmente versículos totalmente fora dos seus contextos, fora da leitura exegética apropriada de cada um deles. É muito chato observar pessoas que acreditam ser por si só o magistério da igreja, pessoas que acreditam ser por si só autorizadas e suficientemente inspiradas pelo Espírito da Verdade a falar aquilo que denigre e que rebaixa o outro. É muito triste ver a falta de humildade buscando para si, fechando em si, sem diálogo com a comunidade, em que muitos teólogos acabam caindo. A teologia não é uma ciência solitária, como falamos anteriormente nos vídeos passados. A teologia ela é feita coletivamente. A teologia e a leitura das Escrituras tem que ser na fé da igreja. Por isso, o poder que sustenta a teologia ele é oculto, é indisponível, não só aos de fora, mas também aos da própria comunidade e também a teologia do qual está a serviço da comunidade. Eu gosto de uma frase de Barth que diz o seguinte sobre isso: trata-se do poder presente e atuante no conteúdo das teses da teologia, na história da salvação e na revelação, no ouvir e no falar das testemunhas bíblicas, na existência e na ação da comunidade por eles convocadas,
poder que, ao ser testemunhado, está presente e atuante também no labor da comunidade. Olha que interessante essa frase do Barth que ele coloca para nós. O poder que sustenta a teologia é um poder oculto, mas é um poder presente e atuante. É um poder que está presente e atuante no conteúdo da teologia, ou seja, ele fundamenta a teologia, esse poder oculto, esse poder que é indisponível, que ninguém o segura, esse poder que é como o vento, que você não sabe para onde vem nem para onde vai. Ele inspira as teses na teologia, na história da salvação e na revelação, no ouvir e no falar das testemunhas. O poder que sustenta a teologia é aquele que comissiona as testemunhas a proclamar a palavra da verdade. Esse poder está atuante também no seio da comunidade. Ele que sustenta e move tudo. É um poder que cria segurança. Ninguém manuseia esse poder. É muito interessante a gente observar que quando nós falamos da palavra, nós falamos da palavra encarnada, na palavra revelada de Deus, e o poder que fundamenta isso estava presente ali. Nós estamos falando do Espírito da verdade. O quarto lugar específico da teologia é o Espírito, mas não como algo que pode ser manuseado, mas sim aquele que move e sustenta a teologia. Tanto a palavra, quanto as testemunhas, quanto a comunidade só existem fundamentadas por esse poder. Lembre do nascimento de Jesus. Jesus nasce sob o poder do Espírito da verdade, o Espírito que desce sobre Maria. Nós vemos esse poder também no batismo de Jesus. Jesus vai ser batizado por João lá no Jordão e o Espírito desce como pomba. E Jesus inicia o seu ministério no poder e na influência, na capacidade, energizado pelo Espírito da verdade. Nós vamos observar esse poder também nas testemunhas da ressurreição. O Espírito derramado nos discípulos de Jesus Cristo. Eles são imbuídos do fogo santo, do Espírito da verdade, e proclama com altivez essa verdade. O Espírito também é dado à igreja que lê e que interpreta as Sagradas Escrituras, a igreja que é o templo do Espírito Santo. Barth é muito claro também ao dizer: feliz o teólogo que, absorto em seu trabalho, ouvir a voz desse poder. Feliz o teólogo que descobrir que em suas teses são definidas, regidas e controladas por ele. Por isso é importante nós, como teólogos, antes de construirmos nossa teologia, antes de elaborarmos nossas teses, antes de preparar nossos sermões, depender do Espírito Santo que fundamenta e que energiza a teologia. É importante estarmos de joelhos, é importante estarmos dependentes dele, ouvindo a sua voz, clamando para que ele nos dirija e que nos use no labor teológico. Mas, aprofundando mais nisso, o que caracteriza, o que significa, o que seria esse poder? Duas palavrinhas fica claro para nós, uma em hebraico que é ruá e a outra em grego que é pneuma. A tradução dessas palavras a gente pode ver como sopro, vento, tempestade e espírito. A teologia evangélica só poderá ser possível como teologia pneumática. Ela só poderá existir se confiar que o Espírito é a verdade, que ele, o Espírito, levanta a pergunta pela verdade e ele mesmo a responde. A teologia evangélica só pode ser possível se ela depender do Espírito. A teologia precisa ser pneumática, mas também cristológica, porque a revelação do Espírito aponta para o Cristo crucificado. Uma teologia que não é cristológica não é uma teologia pneumática, e uma teologia pneumática que não é cristológica, ela não é uma teologia revelada pelo Espírito Santo. Nesse sentido, uma teologia não espiritual seria um fracasso. A teologia deixa de ser espiritual, onde se deixa afastar do seu ar fresco e movimentado do Espírito do Senhor, que é o único ambiente em que poderá vingar. Feliz o teólogo que depende do Espírito Santo. Feliz o teólogo que busca no Espírito Santo a inspiração de suas teses. Feliz o pastor, o pregador, que busca no Espírito Santo a inspiração para o seu sermão. Todos nós estamos unidos num só corpo, sendo a habitação de Deus no Espírito. Por isso, meus irmãos, vamos buscar cada vez mais com veemência, como diz Paulo, ser cheios do Espírito, para que venhamos ser instrumentos do Senhor no presente, anunciando as palavras do ressuscitado. Uma teologia não espiritual é fria,
rígida, é uma teologia simplesmente fragmentada, é uma teologia que não condiz com a vida manifesta na ressurreição. O Espírito da verdade é aquele que antecipa a nova criação do presente e imprime o caráter do ressuscitado em nossa vida. O Espírito é aquele que nos conforma segundo a imagem do Filho. Nesse sentido, uma teologia que não é espiritual é uma teologia carnal, totalmente humana e que não glorifica a Deus. Vamos buscar cada vez mais com veemência esse Espírito da verdade que fundamenta todas as teses e lugares teológicos. Sem o Espírito, as teses da teologia é morta. Barth também deixa claro nos seus textos, que eu quero expor para vocês na sua tela agora. Olha que interessante que ele diz. Ele, o Santo, o Senhor, o Criador da vida, que espera por ser recebido de novo tanto pela comunidade como pela teologia, também da parte dela a adoração e o louvor que lhe cabem para então vivificar e fazer luzir suas teses, que por mais corretas que sejam, certamente são mortas quando não sustentadas pelo Espírito. Por mais correto que estejamos, por mais verdades que falamos, se nossas teses não são confirmadas, sustentadas pelo Espírito, elas são mortas. Por isso a teologia é morta quando ela não é vivificada pelo Espírito. A teologia do Espírito é a teologia da nova criação, é a teologia que é soprada, é a teologia que é viva, a teologia que aquece o coração. Lembre-se você dos discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos ardiam o seu coração quando ouviam Jesus. Uma teologia que arde o coração é uma teologia do Espírito Santo, uma teologia que sai da comunhão da Trindade. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.